Tem coisas que a gente só aprende na prática. Então, nesse vídeo eu vou compartilhar aqui com vocês 11 conhecimentos que eu só aprendi ao longo da minha prática de campo e inventários florestais. Você quer saber quais são? Você tem aí os seus? Então assiste esse vídeo aqui comigo, vamos lá. Bom, gente, por mais que você estude, aprenda, se especialize, por mais que você sempre busque conhecimentos, não adianta, tá? Tem coisas que a gente só vai aprender de fato na prática, tá bom? Eu falo isso por mim mesmo, tá? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Muitas vezes a gente tem lá um conhecimento que é ali teórico sobre um determinado assunto, mas na hora que a gente vai executar aquilo na prática, a gente vê que muitas coisas são de fato aplicáveis na prática, mas outras coisas a gente tem que adaptar e aprender a bem executar aquilo na prática, tá bom? Então eu vou listar aqui para vocês alguns desses aprendizados, né, que eu só conheci, só aprendi aquilo de fato na hora de executar o meu trabalho na prática. E aí eu tive que, digamos, reaprender o que fazer naquela situação, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que eu vou colocar aqui, muito importante, que eu só aprendi na prática, é que não se trata simplesmente de fazer um trabalho, se trata de lidar com pessoas, né? Então, o primeiro tópico aqui eu vou colocar aí o item de relacionamentos, tá? Sempre que você vai fazer um trabalho, você está lidando com a necessidade de alguém, seja de um cliente, seja do seu chefe aí na empresa, seja a sua própria necessidade. E você vai, né, na hora de atender essa necessidade, você também vai lidar com pessoas. Você vai ter uma equipe de campo que vai te ajudar, você vai ter o pessoal do escritório que vai te dar suporte, tá bom? Você vai ter o seu próprio cliente, tá? Então, primeiro entenda, não se trata de um simples trabalho ou serviço, se trata de relacionamentos, tá? Dessa forma, você consegue crescer enquanto pessoa, crescer enquanto profissional, você consegue atender melhor seu cliente, tá bom? E dessa forma, lidando aí com essa parte de relacionamentos, você consegue vislumbrar maiores possibilidades de manter uma relação mais estreita com quem você esteja trabalhando, tá bom? Sendo assim, fortaleça aquilo que você tem de potencial enquanto pessoa, procure, né, olhar para dentro de si mesmo para corrigir os seus próprios erros, né, já que ninguém é perfeito, eu não sou, ninguém é, enfim, tá bom? Então saiba, né, o seu trabalho vai muito além do trabalho ou serviço que você faz, passa também aí pela questão dos relacionamentos pessoais do seu dia a dia, ok? Outra coisa que eu só aprendi muitas vezes na prática é ter aí um senso de improviso, tá? Por quê? A gente planeja, né, por exemplo, na hora de fazer os inventários florestais, a gente lá faz lá todo um planejamento, né, toda uma abordagem e tudo mais, mas na hora que chega no campo, tem lá alguma condição de campo que você não previu, né? E aí, o que você faz? Você vai deixar de fazer? Não. Então você, na hora ali no campo, você tem que ter ali um senso de improviso, até mesmo de aventura, eu vou dizer aqui, de saber que no campo nem sempre a realidade é aquela que você previu. Vai ter vezes que vai faltar pilha do aparelho, que aí você tem que utilizar alguma outra técnica ali. Vai ter vezes que você vai faltar algum outro equipamento ou pessoa, então você vai ter que se reagrupar a sua equipe da melhor forma possível para que o trabalho seja feito, tá bom? Eu, por exemplo, já teve vezes que no campo eu dei a sorte de encontrar uma carro de marimbondo no campo, então eu quase que tive que parar o trabalho todo, né? Foi ali uma coisa que eu tive que lidar, enfim, tá bom? Lidar com serviço de campo é necessariamente também você ter aí um bom senso de improviso, de aventura, de saber que as condições de campo nem sempre são aquelas que você previu. O terceiro item aqui, que eu só aprendi na prática, é também saber respeitar os meus limites, tá? Por mais que eu acabei de falar aqui de ter um senso de improviso, é importante saber também que tem certas horas que, pelo cansaço ou pela minha falta de conhecimento em determinado assunto, eu tive que admitir que tal coisa ali eu não daria conta de fazer, tá? Saber reconhecer os seus limites é um ato de grandeza, tá? Não pode parecer aí contraditório,
mas não é uma pequenez, eu vejo isso como um ato de grandeza muito forte, tá? Você saber reconhecer os seus limites, tá? Porque a gente só consegue chegar longe quando a gente sabe do lugar de onde a gente está partindo, tá? E para isso você precisa saber, de fato, aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe, né? Em alguma condição de campo, se você, por exemplo, nesse dia que eu falei, né, que eu tomei lá uma ferroada de marimbondo, né? Não foi só uma, foi várias. Eu continuei até onde eu pude, mas chegou uma hora ali que eu não estava me sentindo bem, eu precisei parar para eu me recompor e aí sim eu continuar bem o trabalho, tá bom? Graças a Deus não aconteceu nada grave, mas enfim, fica a dica, reconheça os seus limites. Bom, além de saber reconhecer os seus limites, tá? Principalmente quando você vai executar uma atividade de campo, é importante você também saber respeitar a natureza, tá, gente? Isso porque nós não somos Deus, né? Então isso quer dizer que na natureza você vai encontrar condições de campo ali em que você vai ter que saber lidar, você vai ter que respeitar, você vai ter que entender que muitas vezes aquilo que precisa ser feito nem sempre vai poder ser feito de acordo com aquela condição de campo ali que a natureza está te colocando, tá? Por exemplo, né, já teve vez que eu com a equipe de campo, já teve vez ali que eu com a equipe de campo a gente enfrentou uma chuva muito forte e a gente precisou sair do campo porque tava tendo muitos raios, né? E numa floresta as árvores como são e tem altos aí, né? Pela física, o poder das pontas atrai os raios ali para onde tem muita árvore. Então, foi uma chuva muito forte que aconteceu naquela ocasião e graças a Deus a gente tomou a decisão certa de parar ali, né? Se fosse uma chuvinha fraca até daria para a gente parar, esperar a chuva passar, mas como estava muito forte, estava tendo muita ventania, no outro dia a gente verificou que teve vários pontos onde árvores foram atingidas por raios, né? Ou seja, a gente estava ali numa condição de campo em que a natureza, não só os nossos limites, né, mas nesse caso a natureza estava impondo ali uma condição em que a gente teve que respeitar e parar, tá bom? Então, saiba reconhecer isso também, porque isso vai ser muito importante aí no seu dia a dia de campo profissionalmente. Também outra coisa que a gente acaba aprendendo na prática é, dentro aí de reconhecer os nossos limites, é aprender com quem sabe mais do que a gente, tá? Não é porque eu sou engenheiro florestal, eu tenho graduação, né, que eu sou a pessoa mais sabida de todas, né? A gente vai aprendendo na prática que o dia a dia de campo, ele faz com que pessoas simples, né, tenham muito mais conhecimento que a gente, tá bom? Então, assim, você na hora, seja você estudante ou profissional, engenheiro, enfim, tá bom? Na sua área de atuação, você sempre vai ter alguém que vai saber mais do que você em determinado assunto. Se você souber reconhecer isso, você vai aprender muito mais com essas pessoas, você vai fortalecer aí também a questão dos relacionamentos com essa pessoa, tá? Porque você vai se sentir valorizado, né? Aprendendo mais, a pessoa que te ensina também é valorizada quando ela ensina, tá bom? Então saiba conhecer e aprender com quem sabe mais do que você, seja lá quem for, tá bom? Outra coisa que eu aprendi na prática foi aprender a bem utilizar os aparelhos que a gente vai utilizar em campo para minimizar os erros, tá bom? Tem alguns aparelhos que são mais simples e fáceis de se utilizar, outros são mais complexos, mas é importante você conhecer a especificação de cada aparelho, cada equipamento, para que cada um serve, quais são as situações que é mais aplicável um ou outro, tá bom? Porque isso é um ganho de tempo que você vai ter ali na hora do planejamento, que esse ganho de tempo vai otimizar e muito a sua atividade de campo, tá bom? Os imprevistos vão continuar acontecendo, mas se você souber com qual aparelho, equipamento você está lidando e o que fazer em cada situação, esse simples conhecimento vai fazer, você vai perceber que isso vai te dar ali um ganho, uma confiança de realizar o seu trabalho muito melhor do que você chegar em campo simplesmente de peito aberto, sem saber qual que é a lida ali do seu equipamento, tá bom? Então,
Aprenda bem seu aparelho que você está usando e o que ele envolve. Outra coisa, né, que eu aprendi na prática é que definitivamente você não é o melhor profissional do mundo, tá? Você que está me vendo, seja você estudante que está aprendendo ou já profissional, você não é o melhor profissional do mundo e nem precisa ser, tá? O que isso quer dizer? É que muitas vezes a gente quer fazer o nosso melhor, claro, para fazer o melhor trabalho possível, e muitas vezes isso pode gerar aí frustrações, né? Quando você comete um erro, muitas vezes você fica se sentindo culpado, né? De que você não desempenhou o seu papel ali corretamente, tudo mais. Mas saiba que isso faz parte do processo, tá? Independente de qual fase da sua vida profissional você tá, você vai sempre aprender mais, tá? Se você ficar querendo que você seja o melhor profissional do mundo, confia em mim, você vai se frustrar, tá? Porque a gente sempre tem algo a aprender, a gente sempre tem limitações, sempre vai ter alguém que sabe mais do que a gente, tá bom? Então saiba, você não é o melhor profissional do mundo, isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, tá? Porque isso na prática significa que você vai ter que sempre algo a acrescentar, você vai sempre crescer, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa, tá bom? Sendo assim, outra coisa que a gente aprende na prática é saber reconhecer os nossos erros, né? Se eu acabei de falar que você não é o melhor profissional do mundo, ou eu não sou o melhor profissional do mundo, significa dizer que eu estou passível a erros, né? E para a gente crescer enquanto profissional, a gente precisa reconhecer alguma coisa quando a gente erra, a gente precisa ter a humildade de dizer, realmente eu errei, eu preciso corrigir isso, eu preciso melhorar isso, né? É assim que a gente cresce, não só enquanto profissional, mas também enquanto pessoa, reconhecendo os nossos erros, olhando para nós mesmos e dizendo, eu errei, eu preciso melhorar isso. E aí quando você reconhece isso, você aprende. Você vai lá e faz a coisa do jeito certo e melhora. E aí você vai ver que tem outros itens que você ainda não sabe, que você ainda está errando, que você vai sempre crescer, né? Então, saiba reconhecer os seus erros. Se por um lado, saber reconhecer os erros é importante, por outro lado, você ter certeza de quando você fez o seu trabalho corretamente, se ele está correto, reconheça também, está certo e pronto. Isso porque um erro que eu já cometi e eu acredito que muitas vezes as pessoas têm uma certa insegurança, principalmente quando está ali no início de carreira, é que a gente muitas vezes tem uma certa insegurança na hora de afirmar o nosso trabalho, né? Ou seja, se você é a pessoa que foi no campo, né? Se você é a pessoa que planejou, aí você é a pessoa que foi no campo, se você fez lá o lançamento dos dados, a geração de relatórios do seu inventário florestal. Se depois de tudo isso, se alguém quiser confrontar o seu trabalho, você mais do que ninguém é a pessoa mais indicada para dizer não, é assim e pronto. Isso aqui que eu fiz é assim, assim, assado e pronto, né? Se você, por um lado, você sabe reconhecer os seus erros, por outro lado, você também vai saber dizer que aquilo que você fez, se ele tiver sido feito da forma correta, você mais do que ninguém vai poder bater no peito e dizer não, o que eu fiz está certo, tá bom? Isso é uma coisa muito importante até para a gente saber vender o nosso peixe e se impor sobre aquilo que a gente faz, tá bom? Se aquilo que você fez, se você tem certeza que está correto, não tenha medo de dizer não, o que eu fiz está certo. E aí, se a pessoa, seja lá quem for, estiver confrontando, aí você diz para ela, fala, não, então me mostra aí onde que eu errei. Se eu errei, eu vou corrigir, né? Do contrário, o que eu fiz está certo e pronto. Simples assim. Outra coisa muito importante que eu aprendi na prática é que todo trabalho, seja ele qual for, né? Ele vai servir aí para um objetivo final, né? Por exemplo, eu já realizei dezenas de inventários florestais. E muitas vezes a gente acaba, né, cometendo o erro de ficar viciado, de fazer da mesma forma. Mas acontece que cada inventário florestal ele vai servir ali para um determinado propósito, né? Seja para quantificação de biomassa, seja um diagnóstico, seja um licenciamento ambiental. Ou seja, saiba não só aquilo que você está fazendo, mas procure vislumbrar o objetivo final do seu inventário, do seu trabalho, tá bom?
porque isso vai melhorar não só o planejamento, mas a execução, a geração dos relatórios. Você já vai fazer tudo pensando naquele objetivo final, né? Para uns isso já é uma coisa óbvia, para outros nem tanto, mas como eu disse, são coisas que eu aprendi na prática e resolvi compartilhar aqui com vocês. E não fique preso somente àquilo que você faz ali, né? No caso, por exemplo, o inventário florestal, que eu estou falando, né? O que isso quer dizer? Quando você procura ter conhecimentos de outras áreas, né? Isso vai agregar aí muito com o seu trabalho, de tal forma que, por exemplo, se você faz um relatório para um cliente, né? Você vai entregar lá o inventário florestal. Se você tiver um conhecimento de mercado, você já pode linkar também aquele volume daquele plantio, daquele povoamento com um possível mercado comprador. Se você tiver um bom conhecimento sobre solos, você pode ali fazer uma recomendação de adubação naquele povoamento, né? Se você tiver bons conhecimentos sobre tratos silviculturais, você já pode dar uma recomendação ali de quais os tratos silviculturais vão ser importantes naquele caso. Ou seja, quando você tem só o conhecimento naquilo, né, naquele trabalho que você está fazendo, você, digamos que fica preso a simplesmente aquilo, mas você também não vai crescer. E o seu cliente também, ele vai sentir uma certa insegurança em contar com você para crescer, né? Por outro lado, se você procura ter conhecimentos em outras áreas, isso vai fazer com que você tenha ali esse ganho de fazer o seu cliente crescer, fazer o seu trabalho crescer, e aí dessa forma você vai ter, né, você e todos os envolvidos vão sair ganhando. Tá bom, gente? Bom, você gostou do vídeo? Tem alguma coisa que você queira compartilhar aí, algum conhecimento que você só ganhou na prática, né? Não só na teoria, mas também na prática? Escreve aí nos comentários que eu vou dar uma olhada, tá bom? E me acompanha lá no canal Telegram, que esse e outros vídeos vai estar tudo lá no canal Telegram para você poder ver na hora que você quiser, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Compartilhe mais uma vez e valeu!